É possível mesmo aprender a raciocinar? Será que as pessoas podem mesmo aprender a pensar de modo mais eficaz? Não apenas saber mais fatos, como a capital do Uzbequistão, ou a maneira de descobrir a raiz quadrada de um número, mas aprender a raciocinar mais corretamente para resolver os problemas pessoais e profissionais de forma mais satisfatória? A resposta para essa pergunta está longe de ser óbvia. Embora ao longo de 2600 anos incontáveis filósofos e educadores tivessem certeza que sim, era possível aprender a raciocinar, Platão disse: até os estúpidos, quando recebem treinamento aritmético, sempre se tornam mais sagazes do que seriam se não o recebessem. Devemos nos esforçar para persuadir aqueles que vão se tornar nossos líderes a aprender a aritmética, disse Platão. Mais tarde, os filósofos romanos acrescentaram o estudo da gramática e os exercícios da memorização às práticas capazes de aprimorar o raciocínio. Os escolásticos da Idade Média davam ênfase à lógica, especialmente aos silogismos. Exemplo: todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Os humanistas da Era do Renascimento acrescentaram latim e grego à lista, possivelmente porque achavam que esses idiomas haviam contribuído para o sucesso das antigas civilizações. A fé nos exercícios de matemática, lógica e linguística era tão grande que no século XIX alguns acreditavam que bastava exercitar o cérebro com sistemas de regras difíceis, qualquer sistema de regra difícil, para tornar o praticante mais inteligente. Um educador deste período era capaz de dizer: como inglês e professor, digo que é impossível desenvolver para os garotos ingleses um instrumento de ensino melhor do que o latim. A aquisição de um idioma não tem importância educativa. O que importa é o processo de aquisição. O grande mérito do latim como instrumento de ensino é sua enorme dificuldade. Nunca houve a menor evidência da veracidade de qualquer dessas visões educativas, das proferidas por Platão às do antiquado professor de latim. Então, no começo do século XX, os psicólogos começaram a produzir evidências científicas sobre o raciocínio e sobre como aperfeiçoá-lo. Os primeiros retornos para o que passou a se chamar metodologia formal não foram positivos, pois o foco do treinamento era como pensar, em vez de no que se deveria saber. Na virada do século, Edward Thorndike afirmou que nenhuma carga de exercício mental ou treinamento em regras de pensamentos abstratas tornariam as pessoas mais inteligentes e declarou morta a teoria educacional da aprendizagem do latim. Ele sustentava que seus experimentos provavam que a transferência de treinamento de uma tarefa cognitiva para outra só se dava caso os problemas tivessem traços concretos extremamente similares. Contudo, as tarefas de Thorndike estudou não envolviam raciocínios de fato. Por exemplo, ele concluiu que cortar letras de uma frase não fazia aumentar a velocidade com que o praticante cortava partes da fala em um parágrafo. Isso certamente passa longe do que se poderia considerar raciocínio. Herbert Simon e Alan Newell, os maiores cientistas de computação do meados do século XX, também afirmaram e apresentaram provas mais contundentes que as pessoas não eram capazes de aprender regras abstratas para raciocinar. No entanto, seus argumentos tinham base em observações bastante limitadas. Aprender a resolver o problema das torres de Hanoi, que é um jogo que tem como objetivo transferir uma pilha de discos de um mastro a outro, evitando colocar o disco maior em cima de outro menor, talvez você tenha brincado, com isso quando era criança, não melhorava o desempenho no problema dos canibais e dos missionários, que requer um plano para atravessar de bote um rio com missionários sem permitir em momento algum que eles fiquem em menor número que os canibais na margem ou no bote em si. Os dois problemas apresentavam a mesma estrutura formal. Mas não houve transferência de treinamento sobre como resolver um problema para a habilidade de resolver o outro problema. O resultado, então, foi interessante, mas não chegou a nos convencer de que treinar para a resolução de certo problema poderia um dia ajudar a resolver um problema de estrutura semelhante. Jean Piaget,
O grande psicólogo cognitivo suíço, que estudou o aprendizado infantil, era uma exceção ao consenso de meados do século XX que arbitrava contra as regras abstratas para o raciocínio. Ele acreditava que as pessoas de fato possuíam essas regras, entre as quais regras lógicas e esquemas para entender conceitos como o da probabilidade. Piaget achava que essas regras não podiam ser ensinadas, em vez disso, só podiam ser induzidas conforme a criança vai se deparando com mais e mais problemas que só conseguirá resolver se usar uma regra específica que descobrirá por si só. Além disso, segundo ele, o conjunto de regras abstratas para o entendimento do mundo já está completo na adolescência, e toda pessoa cognitivamente normal acaba apresentando os mesmos conjuntos de regras. Piaget acertou sobre a existência de conceitos abstratos e sistemas de regras aplicáveis no dia a dia, mas errou em tudo mais. Os sistemas de regras podem ser tanto ensinados como induzidos. Além disso, somos capazes de aprendê-los bem depois da adolescência e cada pessoa difere drasticamente de outra no que diz respeito ao conjunto de regras usado para raciocinar. Os psicólogos do início do século XX, que se opunham ao conceito de metodologia formal, tinham razão sobre uma questão bem importante. Não é exercitando o cérebro que as pessoas se tornam mais inteligentes. Sob certos aspectos, mas não todos, o cérebro funciona como um músculo. Praticamente qualquer peso que você levante vai deixá-lo mais forte. Mas é bem provável que você fique mais inteligente ao pensar em praticamente qualquer coisa de formas antiquadas. É quase impossível que o fato de aprender latim melhore muito sua habilidade para o raciocínio. A natureza dos conceitos e das regras que você está tentando aprender é fundamental no que diz respeito aos músculos da mente, enquanto alguns são inúteis para a malhação cerebral, outros são fundamentais. Ideias que viajam. A ideia para este livro surgiu do meu fascínio pelo fato de que as ideias dos cientistas de certo tempo de estudo podem ser extremamente valiosas em outros. Um jargão muito em voga no meio acadêmico é a interdisciplinaridade. Tenho certeza de que algumas pessoas que usam o termo talvez não sejam capazes de dizer por que a pesquisa interdisciplinar é uma boa ideia. Mas ela é, e eu vou dizer por quê. Com frequência, a ciência é descrita como um tecido inconsútil, e isso significa que os fatos, os métodos, as teorias e as regras de inferência descobertos em certo campo de estudo podem ser úteis em outros, e que a filosofia e a lógica podem afetar o raciocínio e literalmente todos os campos da ciência.